abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo dias tão maravilhosos na presença do Senhor, de muita expectativa, de projetos, planejamentos, para ver vidas sendo alcançadas, libertas e transformadas. Deus tem ministrado de forma sobrenatural a cada pessoa desta igreja. As crianças têm sido abençoadas, os jovens, os adultos, os homens, as mulheres. E sábado agora chegou a vez dos casais. Sábado nós teremos reunião de casais, tá bom? Será uma reunião muito especial, muito edificante, muito abençoada. E eu estou com um tema queimando no meu coração, faz dia eu comentando com a pastora sobre o tema que a gente quer tratar na reunião de casais, para abençoar os casais. Será algo assim sobrenatural, tá bom? Você que é casado ou então está noivo, pode participar. Tá bom? Amém, em nome de Jesus. Pastor, tô na corte, estou orando, pode participar? Não. Viu? Só os casados, tá? Vai chegar a sua vez, tá bom? Em nome de Jesus. Convide um casal que você conheça para participar também. A nossa reunião de casais terá uma inscrição de R$20 por casal, que dará direito a um jantar. Nós teremos um jantar para os casais, tá bom? Então, é muito importante. Irmãos, é só aqui na ICB mesmo, viu? Para você jantar com R$20 o casal. Tá? Então, participe, convide outros casais para também serem abençoados e edificados em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Talvez um tema diferente do que você tem acostumado a ouvir nas RCE, né? Geralmente nós falamos muito de discipulado, célula, chamado, visão, ativação, crescimento nas RCEs, não é verdade? Hoje eu quero falar sobre conselhos para viver em paz e com sabedoria, né? Conselhos para viver uma vida em paz, uma vida com sabedoria, em nome de Jesus. Se você quiser anotar melhor, anote assim: vivendo com sabedoria, é mais resumido. E eu pode projetar todas as versões na versão NTLH, tá bom? Em nome de Jesus. Pedi para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Aleluia, Jesus. Efésios 5, 15 ao 16. Pode projetar. Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 e 16. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Prestem. Vamos ler todos mais uma vez juntos. 1, 2, 3, já. Amém. Glória a Deus. Uma recomendação do escritor aos Hebreus é: prestem bastante atenção na maneira de vocês viver e não vivam neciamente, não vivam de qualquer forma, né, mas vivam como pessoas sábias, porque os dias são os maus, os dias são difíceis e nós temos que aproveitar as oportunidades, né?
Oportunidade é algo que nós não podemos desperdiçar. Mas para saber aproveitar as oportunidades, temos que ter atenção, temos que estar atento. Tem muita gente deixando oportunidades passar, porque está desatento, está dormindo, não está prestando atenção. Aí as oportunidades passam, as portas que Deus abre, sabe? Aquilo que Deus começa a colocar diante da vida dela, para ela viver algo extraordinário, algo sobrenatural, ela acaba não vivendo, ela acaba deixando passar, ela acaba perdendo, porque não está ligado, digo ligado, não está prestando atenção na vida. Nós temos que estar atento, irmãos, muito atento, para vivermos o melhor que Deus projetou para nós. Deus não vai prestar atenção por nós, é nós que temos que prestar atenção. Então, se você quer viver uma vida com sabedoria nessa terra, ouça esse conselho, tá? Eu vou ler mais uma vez, volta o versículo 15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver, em como você está vivendo a sua vida. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Agora nós vamos ler Provérbios 13, 16. Provérbios 13, 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Curva sua cabeça por alguns segundos. Pai, nos direciona nessa noite com essa palavra, que ela possa gerar em nós, meu Deus, conhecimento, discernimento, para que a sabedoria seja deliberada do Senhor sobre nós, para aquilo que nós vamos colocar em prática nessa palavra. É o que eu te peço, nos conduza sabiamente nessa terra, que através desse culto, dessa palavra, nós sejamos direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, querido, cada dia, quando você acessa um site de notícia, quando você liga a televisão, você percebe que nós estamos vivendo absurdos e absurdos nessa terra. Parece que as pessoas, a tecnologia está evoluindo e o ser humano, em vez de evoluir, está regredindo, né? O ser humano está regredindo. As pessoas, elas estão com menos conhecimento. É muita informação e pouco conhecimento. É muita informação rápida, mas pouco conhecimento concreto e real. Inclusive, até mesmo nos estudos, a gente estuda, a pessoa estuda, aí ela tem muita informação, mas pouco conhecimento de verdade, sabe? E a gente tem percebido muitos absurdos nessa terra. Parece que as pessoas estão perdendo a sensatez. É gente se expondo ao perigo, sabe? É gente gastando tempo naquilo que não vai trazer crescimento. É gente vivendo a vida de qualquer forma. É gente, sabe, vivendo a vida bagunçada, famílias destruídas, sabe? Gente vivendo a vida sem princípio, levando de qualquer jeito. Gente que não se preocupa, sabe, em projetar o melhor para a sua família. Então nós percebemos que parece que o ser humano ele está cada vez regredindo, em vez de avançar. Nos enganamos muito hoje. Eu estava num culto de jovens, eu vi o Lideli comentar a respeito de uma situação. Ele perguntou assim para o jovem: qual foi a última pessoa assim o último nome de bastante conhecimento, né, que surgiu sobre a terra? Na verdade, as pessoas que foram conhecidas, os grandes inventores, esses já morreram e os que não morreram estão morrendo. Mas os novos, cheios de conhecimento, de inteligência, sabe, que criou algo, né, que ficou marcado, parece que não está tendo. Hoje que você vê gente que não quer ser gente, que quer ser bicho, gente que quer ser cachorro, que quer ser ovelha, mas não quer ser gente.
pastor está falando, a gente coloca a foto do animal no perfil, mas não coloca a sua própria foto, sabe? Então, as pessoas não estão vivendo, aproveitando as oportunidades, elas não estão observando, parando para observar a vida, e como é que eu estou vivendo minha vida? Nós estamos percebendo muito isso, e nós temos que trazer esse alerta para a igreja não cair nesse modismo. Nós temos que estar atentos, porque a nossa vida como cristão tem que ser uma vida de exemplo, de paz, de unidade, de amor, sabe? Um exemplo de prosperidade, de crescimento, de avanço. Nossa vida como cristão tem que ser um exemplo, amém? Então, você já observou que existem pessoas que sempre estão se metendo em problemas? Tem gente que sempre está se metendo em problemas, sabe? Sempre estão envolvidas em algum tipo de picuinha, sempre estão envolvidas em algum problema, sabe? Pessoas que sempre estão precisando de ajuda em alguma área. Tem gente que você ajuda ela hoje, ela precisa de ajuda amanhã, ela precisa de ajuda depois, ajuda, sabe? E ela sempre está precisando de ajuda, ela sempre está com problema, ela sempre está amarrada em alguma área da vida. Parece que nunca se resolve a vida da pessoa. É como se ela não crescesse, ela não avançasse nunca, e ela ficasse estagnada. Aí eu volto para o texto, e prestem atenção na vossa maneira de viver. E não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Vivam como sábios. E geralmente essas pessoas que estão assim, com a vida amarrada desse jeito, sempre envolvendo problema, sempre precisando de ajuda, não é porque os problemas sempre encontram ela, mas é porque ela sempre encontra os problemas. Ou, na verdade, talvez ela cria os problemas. Ela se envolve, ela arruma os problemas para si. E tudo isso é porque vive sem sabedoria. Diga comigo, vive sem sabedoria. A pessoa vive a sua vida sem sabedoria. Vive neciamente a vida. Tudo isso acontece porque falta discernimento, falta sabedoria para conduzir a vida. Então, quem vive com sabedoria encontra paz. Quem vive sem sabedoria causa problemas à sua própria vida. Quem vive com sabedoria viverá uma vida de paz. Mas quem vive sem sabedoria vai viver uma vida problemática. E como nós cristãos, diante dessa palavra, se temos um Deus que nos instrui, temos a palavra do Senhor que nos direciona, nossa vida deve ser um exemplo de sabedoria nessa terra. Então eu quero trazer aqui alguns conselhos, alguns direcionamentos, para você não arrastar os problemas para a sua vida, para você não arrastar os problemas para o seu casamento, para você viver uma vida de paz, para você viver uma vida de sabedoria, para você não ser aquela pessoa que sempre está amarrada em algum problema. Sempre é um Deus nos acuda, né? Então vamos para alguns conselhos da palavra de Deus. Pastor, como eu posso viver uma vida com sabedoria nessa terra? Primeiro conselho, anote aí, Provérbios 26, versículo 17. Diga assim: não entre onde não te chamaram. Não entre onde não te chamaram. Irmãos, é conselhos da palavra do Senhor. O homem sensato, isso. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pela orelha um cachorro que vai passando. Olha só o que o texto diz, que a pessoa que se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai passando um cachorro e você gruda na orelha dele, você vai ser mordido, você vai ser ferido. Então,
Na versão RA diz assim, ARA: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Então, há pessoas que elas sempre estão em maus lençóis, porque ela entra em situações que não lhe cabem. Ela tem uma grande curiosidade para entrar em situações que não lhe convêm. É gente curioso que quer saber o que não é da sua conta. Irmãos, e vai entrar em problemas. Tem muita gente assim. Tem pessoas, irmãos, que morreram por causa disso. Estão trocando tiro ali, deixa eu ir lá ver. Sabe? Aí leva bala perdida. Estava procurando, encontrou uma bala. Gente curiosa demais. Sabe que não tem sabedoria e discernimento para viver a sua vida. Quer estar aonde não foi chamado. E o conselho da palavra de Deus diante disso é: se você entra em situações alheias, é como se você estivesse segurando um cachorro pelas orelhas. Você corre sério risco. A minha mãe sempre me deu um conselho e eu sempre procurei ouvir esse conselho da minha mãe. Ela falava assim para mim: meu filho, se tiver uma briga, corra para bem longe da briga. Se tiver uma confusão, passe bem longe da confusão. Hoje as pessoas, a primeira coisa que acontece, uma confusão, pega o telefone, corre para cima e quer filmar, e quer ver, e quer... Quem lembra aqui de uma situação de um rapaz, eu acho que não sei se foi em Paropebas, onde é que foi, não sei se foi numa vaquejada, me veio a lembrança de um rapaz que estava num ambiente e passou outro e simplesmente ele estava vendo a confusão, a briga e chegou perto para filmar. Quem lembra aqui dessa questão? Aconteceu, eu não sei se foi Paropebas ou se foi aqui na região próxima, mas aconteceu. E veio outro rapaz e bateu na cabeça dele. E ele morreu, veio a óbito. Lembra, pastora, desse caso? Foi Paropebas? Ele foi ver a confusão. E aconteceu que ele perdeu a própria vida. Então, existem questões, existem situações que nós devemos evitar. Isso é viver com sabedoria. Isso é viver sabiamente. Você não vai participar de tudo. Você não vai entrar em tudo. Você não vai se envolver com tudo. É necessário ter discernimento. Aonde nós somos chamados, aonde nós podemos agir. E isso é fundamental. Amém? Segundo conselho, Provérbios 13:3. Como viver com sabedoria nesta terra? É a série de provérbios hoje. Diga assim: fale o necessário. Diga: fale o necessário. Irmãos, uma das coisas que me inspirou a ministrar essa mensagem hoje foi justamente um diálogo com os irmãos ontem. E eu acredito, Lidemara, que meditando, aquela decisão foi a melhor. Cadê ela? Está ali, né? Foi a melhor decisão. Cadê o irmão Anderson? Também está aí? Não, né? Então, é necessário nós termos a dosagem do que falar. Olha o que diz o texto: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Segundo os pesquisadores, o ser humano fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. É muita palavra, não é verdade? De 7.000 a 20.000 palavras por dia. Eu acho que essa parte dos 20.000 aí está para as mulheres, né? Mas, amados, é tanta palavra, mas será que de tantas palavras que são faladas no dia, será que tudo isso que é falado é necessário? Será que nós falamos tanta palavra, mas falamos realmente o que é necessário? A Bíblia sempre nos recomenda
a ser cautelosos no falar. A Bíblia sempre aponta a língua como algo que pode trazer governo para a nossa vida. A Bíblia diz que a língua é como o leme de um navio, que pode controlar o navio. Assim pode controlar o corpo da pessoa. A Bíblia sempre traz muitas recomendações ao respeito do falar. Sejam poucas as tuas palavras, sejam prudentes a tua palavra, seja, tardio para falar, pronto para ouvir. Então, quantas dessas palavras realmente que nós falamos no dia são de fato necessárias? Veja, brigas começam por causa de palavras. Brigas de casais começam com palavras. Confusões começam com palavras. A pessoa passa no trânsito, aí xinga o outro. Aí aquela palavra vem e causa uma ira dentro daquele outro que ouviu o xingamento, aí xinga de volta. E daqui a pouco entra em uma confusão, entra em uma briga. Então, brigas que começaram por palavras que foram faladas além do necessário. Veja, quem fala demais corre o risco de mentir. Quem fala demais corre o risco de não cumprir promessas. Quem fala demais corre o risco de irritar os outros. Quem fala demais corre o risco de causar brigas. E quem fala demais corre o risco de pecar. Provérbios 10, 19. Quem fala demais corre o risco de pecar. Olha o que diz esse texto. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quer viver sabiamente? Fale o necessário. Não exagere além do necessário. Tem pessoas, irmãos, que ela inventa conversa, inventa história para continuar falando. E isso é perigoso. Tiago 3, versículo 2 e 3. Quem estava aqui na nossa conferência lá em Paraupebas, né? O pastor estava ministrando sobre isso. Ele falou sobre que quem tem uma língua solta não recebe grandes revelações de Deus. Quem lembra dessa parte, estava lá, né? Quem tem uma língua solta não recebe mistérios de Deus. Aí você vai para o exemplo do profeta Ezequiel, que Deus fez com que o profeta ficasse mudo e só falasse quando Deus liberasse a direção. E o profeta Ezequiel ficou mudo, ele não podia falar com ninguém, literalmente mudo, não falava. E você vai ver em outros momentos Deus reclamando dos profetas. O profeta tinha um sonho e já saía. Deus mandou te falar isso, Deus está me revelando isso. Aí Deus disse: ei, esse sonho aí é só da mente de vocês, não falei nada. Não se apressem em sair dizendo que eu não falei, falando que eu não disse. E Deus dá um exemplo com o profeta Ezequiel. Deixa ele mudo para falar somente quando o Senhor o direcionasse a falar. Você vai ver isso na Ezequiel capítulo 3. Vamos para o texto de Tiago. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. É uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Quem não comete erro na língua é uma pessoa madura, que é capaz de controlar todo o seu corpo. Então tem muitas pessoas vivendo uma vida problemática por causa disso aqui, irmãos. Língua, fala muito, exagera, fala além do necessário, sabe? E aí vai se complicando. Versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos, né? Então,
falar o necessário é viver sabiamente nessa terra. Quantos problemas as pessoas já causaram para a vida delas, ou para a vida de outros, ou confusão dentro da família, confusão com o vizinho, por causa de palavras. Quando nós aprendemos, a Bíblia diz que quem quer ser perfeito deve controlar a sua língua, e esse vai encontrar a perfeição. Quem governa bem a sua língua, esse é varão perfeito, é o que diz a palavra do Senhor. Então, você quer viver sabiamente sobre essa terra? Fale o necessário. Amém? Aleluias. Terceiro conselho, Mateus 5,37, diga assim: aprenda a dizer não. Mais uma vez, aprenda a dizer não. Que o sim de vocês seja e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vamos, pastor, que texto estranho é esse? O que quer dizer isso? Diga assim: o meu sim, ele tem que ser o sim de Deus, ou o sim daquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo. Eu não posso, por exemplo, diante de uma situação que era para mim dizer não, eu falar sim. Ou então, diante de uma situação que eu tenho que dizer sim, eu digo não. Se diante daquela situação, eu olho para a palavra de Deus e digo: Senhor, diante dessa situação, eu tenho que dizer não. Ah, Senhor, mas o fulano vai ficar triste comigo, eu não vou dizer não, eu tenho que dizer não mesmo. Aí você já está dizendo um sim que provém do maligno. Mas se diante daquela situação você tem que dizer sim, você leva para a Bíblia, você coloca à luz da Bíblia aquela situação, e quando você analisa, à luz da Bíblia, aqui eu tenho que dizer sim. Ah, não, mas eu não quero dizer sim aqui agora, eu quero dizer não, porque se eu dizer sim, vão achar que eu sou ruim, vão achar que eu sou bobo, então aqui eu quero dizer não. Então, quando é para dizer sim à luz da Bíblia, é sim que nós devemos falar. Mas quando é para dizer não à luz da Bíblia, é não que nós devemos falar. Compreenda algo: quem não aprende a dizer sim para o sim e não para o não, torna-se refém do diabo, torna-se refém de Satanás. Pessoas que têm dificuldade para dizer sim na hora que é para dizer sim, e para dizer não na hora que é para dizer não, essas pessoas, o diabo vai governar elas. Hora ou outra o diabo vai enviar alguém para colocar uma situação que é para ela dizer sim quando deveria dizer não, ou para ela dizer não quando ela deveria dizer sim. Então, querido, quando a pessoa começa a viver assim, ela tem aquela dificuldade, e eu usei geralmente aqui o termo não, porque geralmente a maioria da dificuldade das pessoas é a dificuldade de dizer não. Parece que dizer não é a pior coisa que existe na terra. É como se dizer não fosse a cruz dela. Pastor, é terrível demais, eu não posso falar não. Nós temos que aprender a dizer não. Precisamos. Você acha que Jesus disse sim para tudo quando ele veio a essa terra? Não, Jesus não disse sim para tudo. Transforma essas pedras em pães. E ele disse o quê? Não. Quando Pedro chegou: ô Senhor, longe que isso aconteça, o Senhor não pode morrer não. E queria demonstrar pena de Jesus. E Jesus disse: não, Pedro, eu tenho que morrer sim. Não vem com esse negócio de pena para cá não. Jesus não disse sim para tudo. O próprio Cristo, na hora que fosse para dizer não, Jesus disse não. Então, querido, quando a pessoa começa a viver a vida de dificuldade para dizer não, ela vai se habituando a uma vida de mentira, a uma vida de falsidade, e isso vai modificando o seu caráter. Por que uma vida de falsidade? Porque ela diz sim, ali naquele momento ela disse sim,
mas depois que ela vira as costas, eu não queria dizer sim. É uma vida de falsidade. Eu não queria ter feito isso. Aí ela fica com aquele remorso no coração, aquela culpa no coração, porque não consegue dizer não. Ela vai habituando o seu caráter a isso. Aí automaticamente, fulano faz isso para mim, faço. Mas não queria fazer. Empresto, mas não queria emprestar. Vai habituando o caráter a um estilo de falsidade, de inverdades. Isso é sério, igreja, muito sério. É por isso que tem muitas pessoas com a vida problemática, passando perrengues, porque não consegue dizer não na hora que é para dizer não. Diga assim: eu tenho que dizer sim para o sim e não para o não. Então, quem não sabe dizer não, não dá nada de forma espontânea e se torna escravo do seu excesso de, abre aspas, bondade. Eu sou bonzinho. Se eu falar não, vão achar que eu sou ruim. Eu tenho que sustentar uma imagem de o bom samaritano que não pode dizer não nunca. Irmão, isso não é bíblico não. Ah, pastor, mas o crente sempre tem que dizer sim. De forma nenhuma. Tem pessoas dizendo não para a família e sim para quem não é da família. Não para ajudar a família e sim para ajudar quem não é da família. Sabe, negligenciando aquilo que a Bíblia diz, que o primeiro cuidado nosso deve ser quando a nossa casa, quando a nossa família. Aí a família está passando por aperto, mas a pessoa vai lá, pega o último dinheiro que ela tem e empresta para quem não é da família, porque ela quer ser, não, eu sou um bom amigo. É um bom amigo, mas é um péssimo pai, um péssimo marido, porque, sabe, disse sim para o amigo, mas disse não para sustentar sua própria casa, sua própria família. Aí a família está passando aperto, a família está com meio mundo de conta para pagar, mas disse sim para tirar o último dinheiro que tinha e emprestar para outra pessoa pagar a outra conta lá. E negligenciou a própria casa, porque tem dificuldade. Irmão, isso não é viver sabiamente não. A Bíblia diz: presta atenção na maneira de viver. Tem gente que está entrando em problemas simplesmente por isso, está com a vida bagunçada somente por isso. Não tem tanto mistério, são essas coisas simples, essas decisões de vida que tem que ser tomada, que está fazendo muita gente viver a vida bagunçada. Ela nunca consegue dizer não. Aí vai fazendo empréstimo, vai fazendo isso, aí vai fazendo conta, aí vai fazendo, aí vai se complicando, daqui a pouco está um embaraço, está com a vida amarrada. Mas para o marido, para a esposa e para os filhos e para os pais, é tão fácil dizer não. Cuidado. Eu tinha uma prática, faz tempo que eu não faço ela, e eu devo voltar a fazê-la. Que é quando eu passo uma missão para alguém, eu falo assim: realmente você quer fazer isso? Faz tempo que eu não pergunto. Eu preciso voltar a perguntar. Porque isso é importante, irmãos. Quando se fala em dizer não, eu preciso deixar um conselho para você sobre dizer não. E um conselho sobre isso é, principalmente na questão financeira, o meu conselho é: não empreste dinheiro ou não pegue dinheiro emprestado. Você que é líder de célula, não pegue dinheiro emprestado do seu discípulo, do discípulo da sua célula. É um conselho. Não faça isso. Você vai perder o dinheiro e o discípulo. Você pode perder o dinheiro e o discípulo da célula. Pastor, mas nós somos crentes. Eu estou lhe dando um conselho pastoral e bíblico. Pastor, mas a Bíblia conta emprestar dinheiro? Não. A Bíblia apoia emprestar dinheiro. A Bíblia não apoia emprestar dinheiro para o irmão e ficar cobrando juro dele. Mas é uma prática que nós devemos evitar. A verdade, a Bíblia nos orienta que é melhor dar do que emprestar.
Provérbios 22:7. Olha esse texto. Geralmente, irmãos, isso começa por causa do descontrole financeiro. A pessoa tem um descontrole financeiro, aí ela sai pedindo dinheiro emprestado a todo lado, complicando a vida dela e a vida do outro. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. É algo que eu sempre procurei evitar na minha vida até hoje. Sempre guardei do meu pai esse conselho, desde o início. É um conselho bíblico, mas meu pai sempre falou comigo desde criança, para não pegar nada emprestado, não ficar pegando dinheiro emprestado. Isso é importante, para não ter a sua vida amarrada ou ter complicações. Evite problemas, viva sabiamente, preste atenção na maneira de viver. Lembrei do pastor Cláudio, acho que é o pastor Cláudio. Alguém ligou para ele: ô pastor, o senhor é meu amigo, e eu estou precisando muito de um dinheiro para resolver uma situação, um dinheiro emprestado. E ele: que situação é essa? Não, é porque eu só vou ter o dinheiro na semana que vem, e se o senhor me emprestar, aí eu pago a pessoa lá, e na semana que vem eu lhe pago. Aí ele: quem é a pessoa que você está devendo? É o fulano, me dá o número dele aí. Aí ligou: ô fulano, o ciclano está aqui do meu lado, aqui, querendo que eu empreste o dinheiro para te pagar. É o seguinte, espera ele até a próxima semana que ele te paga. Mas eu não vou pegar o meu dinheiro aqui e passar para ele te passar, não. Viu? Você aguarda ele aí, se você for possível, ou se resolva com ele. Isso aconteceu com ele, com o pastor Cláudio. Irmãos, aí o que acontece? Ele faz uma atitude dessa, aí daqui a pouco surge um imprevisto com a esposa dele, com o filho dele. Por que essa pessoa, em vez de pedir emprestado, não foi lá, conversou com o outro e pediu para ele esperar uma semana? Porque é mais fácil procurar quem não sabe dizer não, do que procurar o outro e conversar. É mais fácil pegar alguém que não sabe dizer não e transferir o problema para ele e colocar ele no problema, do que ir lá tentar resolver o seu próprio problema e ter maturidade. Nós, como cristãos, temos que ter essa maturidade, essa visão espiritual. Tem gente que espiritualiza a coisa e acha que não posso dizer não, porque eu não vou ter um mau testemunho. Você vai ter um mau testemunho se você ter uma vida bagunçada, não for uma vida organizada, direcionada. Como é que nós temos um Deus poderoso, temos uma palavra que nos direciona, e a nossa vida é cheia de picuinha, de complicação, de bagunça? Não. Temos que viver sabiamente nessa terra. Amém, igreja? Então, querido, existem pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, e para isso compromete a sua vida, compromete suas finanças, compromete sua família. Deixe de cumprir as obrigações do lar e da sua própria casa. Não que seja errado emprestar, não é isso. O Salmo 37:21 diz: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. O justo se compadece e dá. Antigamente as pessoas falavam assim: se você dá em vez de emprestar, você resolve o problema que a pessoa nunca mais te pega emprestado. Mas na verdade não. Tem gente que ela faz acostumar ainda mais. Então ela precisa de um não, para ela aprender o caminho, sabe? Salmos 37:21. Então, nós não podemos fazer algo sem ter a intenção. Se eu não tenho a intenção, então eu devo dizer não. Agora, se de fato eu tenho a intenção, aí eu vou dizer sim. Agora, se eu não tenho nenhuma intenção de dizer sim, e eu quero dizer não, mas só porque, pelo que a pessoa vai pensar, eu vou dizer sim, eu estou sendo falso, eu não estou sendo verdadeiro. Os maus
pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Amém? Ainda sobre dizer não, deixa eu lhe dar mais um conselho bíblico, Provérbios 22, 26. É um conselho bíblico. Eu acredito que 98% das pessoas já sofreu por causa disso aqui, ó. Não aceite ser fiador de ninguém. Você quer viver sabiamente sobre a terra? 27. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Eu acho que 98% das pessoas em algum momento já se tornou fiador para alguém. O que é se tornar fiador? É você emprestar o seu nome para a pessoa comprar alguma coisa. E às vezes a gente acaba se prejudicando e prejudicando outras pessoas da nossa família por causa disso. Quarto conselho, Provérbios 13, 20. Não ande com tolos. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Amados, nós sempre vamos conviver com as situações que cercam a nossa vida e com as situações que cercam a vida das pessoas que nós convivemos. Geralmente, uma má companhia, ela leva uma pessoa para o abismo. Eu já vi pessoas que, por estarem andando com outras pessoas, passaram a adquirir enormes dívidas. Pessoas, por andarem com determinadas pessoas, passaram a se afastar da própria família. Eu já vi casais que, por andar com certo tipo de pessoas, passaram a trair os seus cônjuges. Porque quem anda com o tolo acabará mal. Há pessoas que elas aceitam todo tipo de conversa do lado delas, todo tipo de situação, porque ela quer estar perto de alguém. E às vezes aquela parceria só leva a pessoa para a perdição, só leva para maus caminhos, só leva para maus conselhos. Você quer identificar? Por exemplo, você que é jovem, se você se aproxima de um jovem e esse jovem fala mal dos próprios pais, da própria família, critica a própria família, se você continuar andando com ele, você vai acabar mal. Você que é esposa, se você quer andar com outra mulher, que essa mulher fica falando mal do seu próprio marido, você vai acabar mal. E assim, a mesma coisa o homem. Quem anda com tolo acabará mal. Nós temos que ter cuidado com os níveis de relacionamento que temos. Pastor, eu sou um cristão, eu tenho que evangelizar, tenho que pregar o evangelho, sim. Mas o nível de relacionamento que você anda, que você coloca traz para dentro da sua casa, você tem que analisar essas questões. Porque senão você vai acabar mal. Porque quem anda com tolo acabará mal. Quinto conselho: aceite correções. Você quer viver sabiamente? Aceite correções. Pastor, mas ninguém gosta de correção. Eu digo que gosta. Sabe quem gosta de correção? Quem? Quem é que gosta de correção? O sábio. Diga assim: eu amo correção, pastor. Cheio de pessoas sábias aqui nessa noite. Olha o que diz o texto de Provérbios 13, 18. Aceite correções. Tem pessoas que ela não aceita ser corrigida de forma nenhuma. Ela nunca está errada, ela só está certa. Então, quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. Mas quem aceita a repreensão é respeitado.
Quem aceita a repreensão é respeitado. A Bíblia diz que a correção, na hora que ela é feita, ela nunca traz alegria, mas ela sempre cumpre o seu propósito quando ela é aceita, e vai trazer honra para aquela pessoa. Então, aceitar a correção é uma atitude de quem reconhece que precisa melhorar, reconhece que não é perfeito, que está em crescimento, que precisa crescer, melhorar e avançar. Então, pessoas que vivem sabiamente sobre a terra são pessoas que, quando vêm correções, elas sabem discernir e aceitar correções para o seu melhor desenvolvimento, para o seu crescimento. Existem pessoas que não conseguem ouvir uma correção. Elas sempre estão com a razão. E por isso que elas acabam mal. Diga misericórdia. Sexto conselho. Esse conselho aqui ele vem principalmente para os homens. Fuja da mulher imoral. Fuja da imoralidade. E de termos gerais, fuja das paixões. Provérbios 22, versículo 14. Aleluia, Jesus. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Agora, Provérbios 7, 24. Agora, meu filho, escute e preste atenção no que vou dizer. Provérbios capítulo 7, ele começa a aconselhar com relação à mulher imoral. 25. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. O escritor, ele fala em alguns momentos do capítulo 7, que esta mulher é como tem um convite para as câmaras da morte. Essa mulher imoral está onde, pastor? Ela está em todo lugar, ela está na internet. É o convite à sensualidade, à sexualidade, à perversão. Quem entra por este caminho está entrando num caminho de corrupção, está corrompendo sua vida. Quantas pessoas e quantos casos eu e você conhecemos de vidas que foram tiradas por causa de problemas de relacionamento, de traição, sabe? De sedução. Quantas e quantas mais pessoas foram mortas por causa disso? Então, muito cuidado. E para finalizar, você quer viver sabiamente sobre essa terra, busque o conhecimento e a sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 6. Busque o conhecimento e a sabedoria. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria é o entendimento vem dele. Então, amados, se queremos viver sabiamente, a Bíblia diz e nos recomenda a buscar a sabedoria. Buscar como se busca o ouro, buscar como se busca a prata. Como é que você busca o ouro hoje? O que é o ouro para você? O que é a prata para nós? Para nós hoje o ouro e a prata é o nosso sustento, é o nosso salário. Então, da mesma forma que as pessoas estão interessadas em crescer financeiramente, em ter um bom salário, da mesma forma que as pessoas estão interessadas, sabe, em ter um bom estilo de vida,
Assim como a gente procura essas coisas, nós também devemos empregar a mesma força, a mesma dedicação em ter conhecimento e sabedoria. Assim como a pessoa ela se preocupa em que, pastor, eu não posso ficar desempregado, eu não posso, sabe, porque eu tenho família para sustentar, eu tenho responsabilidade, então eu não posso ficar desempregado. Senhor, abençoa, abre as portas, não deixa, guarda o meu trabalho. A mesma forma que a pessoa tem essa preocupação, ela tem que ter a preocupação: Senhor, eu não posso, sabe, passar anos e anos da minha vida sem aprender algo novo. Eu não posso passar anos e anos da minha vida sem ter um conhecimento novo, sem aprender algo diferente. Eu não posso ficar estagnado em conhecimento, eu não posso ficar estagnado no mesmo nível. É isso que a Bíblia está falando. Busca a sabedoria e o conhecimento como se busca ouro e prata. É a pessoa não se conformar e estar no mesmo nível de conhecimento a vida toda. E como é, pastor, que a pessoa vai encontrar, ela vai buscar a sabedoria? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E como é que alguém vai temer a Deus? Ninguém vai temer a Deus se não conhecer a Deus. E como é que alguém vai conhecer a Deus? Relacionamento com Deus. Então, quando a pessoa passa a ler a Bíblia, ela passa a ter conhecimento sobre Deus. Diga, Bíblia é igual conhecimento sobre Deus. Então, conhecimento é informação. Diga, conhecimento é informação. Diga assim, sabedoria é a aplicação do conhecimento. Quando você aplica o que você sabe, então quando você passa a ler a Bíblia, você vai ter conhecimento. E Deus vai te mostrar como aplicar isso na sua vida. Os irmãos do CC vão compreender bem agora. Conhecimento é logos, sabedoria é rema. Os irmãos do CC pegaram. Conhecimento é logos, sabedoria é rema. Conhecimento é informação, revelação é como Deus te ensina a aplicar isso na sua vida. Então, quantos estão procurando aprender mais, estudar mais, fazer um curso, sabe, ler um livro? Isso é buscar conhecimento e sabedoria, como busca o ouro e a prata. Qual o conteúdo que você precisa aprender e quer aprender no próximo ano? Qual foi o que você aprendeu esse ano? O que é que você aprendeu de novo esse ano? Pergunta ao seu vizinho aí. O que você aprendeu de novo esse ano? Ei, irmão, reflita sobre isso. Pergunta para ele. Além da Bíblia, quais foram os livros que você leu esse ano? Teve alguém que aprendeu pelo menos, pastor, aprendi a fazer pelo menos uma receita nova esse ano. Entendeu? Uma receita nova esse ano. Amém. Sabe, buscar conhecimento. Aí a pessoa ela vai ficar limitada a vida toda. Irmãos, é aprendendo que nós vamos viver sabiamente nessa terra. É aprendendo. Deus, Ele vai te mostrar como é que você vai aplicar cada conhecimento que você vai adquirir. Conhecimento, eles são as informações. E a sabedoria é como você aplica essas informações na sua vida. É a sabedoria. Então, querido, se dedique a ler, se dedique a estudar. Eu vou fazer algo que já fiz com duas pessoas, né? Tem dois propósitos que eu estou fazendo. Eu estou passando alguns livros meus para os irmãos fazerem uma leitura crítica antes de eu fazer a publicação oficial. E além da leitura crítica, eles vão ganhar um exemplar. Mas tem um propósito também. Aprendizado. Aprendizado. Então não vamos ficar limitados. Vamos viver sabiamente. Aleluias. Não podemos viver sem fé. Eu acho que vocês foram o Ideli que falou isso aqui sábado com os jovens. Aquela pessoa que diz assim: mas eu não vou fazer mais planos para a minha vida porque tudo está difícil. Não vou fazer mais nenhum plano porque tudo está complicado. Não, querido.
Faça planos, se projete, se programe. Faça uma faculdade, estude, abra um negócio, leia um livro, além da palavra, é claro. Faça o curso de crescimento espiritual da igreja. Não fique limitado, se você quer viver sabiamente nessa terra. Quem pode dizer amém, se colocar de pé em nome de Jesus?